bem-vindos a Rua dos Alfineiros número 4. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, o Júnior. E a gente vai estrear um novo quadro no canal que se chama Leitura Potter. E como que vai funcionar? A gente basicamente vai vir aqui, sempre que possível o Júnior vai estar participando. E a gente vai falar um pouco sobre o livro que a gente está lendo. No meu caso, eu estou fazendo a releitura de Harry Potter, o Prisioneiro de Azkaban. E o Júnior está na Ordem da Fênix. Então, a gente vai vir aqui e vai falar um pouco sobre algum capítulo do livro ou do livro em si em geral. Ou seja, vai ter spoiler. Mas, gente, vamos combinar. Todo mundo que tá lendo Harry Potter também assistiu os filmes. E não tem spoiler maior que os próprios filmes. Então, isso não vai atrapalhar a leitura de vocês. Podem ficar tranquilos e eu acredito que vai ser bem legal. Tanto que o que me motivou a ler os livros de Harry Potter foi um quadro desse que eu vi que o pessoal conversava sobre os capítulos de Harry Potter. Então não se preocupem com spoiler ou coisa do tipo. A gente também não vai seguir uma ordem cronológica, entendeu? A gente não vai chegar aqui e vai seguir o capítulo certinho. Então a gente meio que vai falar de capítulos aleatórios que a gente tá lendo, tá bom? Comparar. E a gente vai comparar. Porque a leitura muda. Por exemplo, eu tô no Prisioneiro de Azkaban. Eles ainda estão entrando na adolescência. Agora que tem aquela quebra, né, da leitura infantil, que é a Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, que é uma leitura mais infantil. E vai começando a ficar um pouco mais adulta. Por exemplo, o Júnior ele já tá na Ordem da Fênix. Então, com certeza, a escrita é diferente, a leitura é diferente do Prisioneiro de Azkaban. Então, isso também é o legal. Ministério da Magia, já começa a guerra. Já tem mais uma parte política, né? Porque você não vê nos outros livros e nos outros filmes abordando uma coisa mais, assim, de responsabilidade, né? Que o Harry é levado pro Ministério da Magia, o Dumbledore evita o Harry. Então, tem todo esse contexto. Então, eu vou começar falando, né, porque o meu livro veio primeiro, eu tô no Prisioneiro de Azkaban. Eu vou falar um pouco pra vocês de um capítulo que eu tô lendo, que eu já li, na verdade, né, li hoje, que é o capítulo 6. Não sei se vocês lembram, no filme Prisioneiro de Azkaban, quando o Harry vai pra primeira aula dele de clarividência, que aparece exatamente a professora Sibylla Trelawney lá. Então, o capítulo ele já começa com eles indo pra primeira aula. E uma coisa que não tem no livro, que é legal, é que eles só conseguem encontrar a sala de aula dela graças a um quadro lá, que ajuda eles, um cavalheiro lá de um quadro, que ajuda eles a encontrar a sala. Porque estava muito difícil, era a primeira aula deles, então foi um cavaleiro lá de um quadro que ajudou eles a chegar na sala de aula. Chegando na sala de aula, a Hermione já demonstra não gostar da professora, porque no filme tem uma cena lá que vocês vão lembrar que ela derruba lá a bola de clarividência lá e sai andando toda nervosa da vida. Então, no livro, ela já demonstra não gostar desde a primeira aula. Por quê? Porque tem uma parte que a professora chega e fala que nem todo mundo tem o dom da clarividência e que os livros não ajudariam essas pessoas a chegar muito longe na disciplina. Então, na hora que a Hermione escutou isso, ela ficou meio assim, porque né, ela que gosta de ler os livros, de aprender por livros, se ela não tiver o dom, não vai funcionar. E no meio da aula, a professora também tá com terror nos alunos, que fica fazendo previsão que fulano vai morrer. Até pergunta pro Neville como que tá a avó dele, se ela tá bem. Ele fala, acho que sim. Ela falou, se eu fosse você, não contava muito com isso. Então ela já chega tacando terror em todo mundo. E aí tem a famosa cena que o Harry e o Rony tá lá na aula, e o Rony vai fazer a previsão do futuro do Harry e vê o Sinistro, né, que é o cachorro lá. E o Harry já fica muito assustado, porque ele já tinha visto o Sinistro bem lá no comecinho, quando ele foge da casa dos Dursley, que nesse livro é o que ele foge lá, que aquela mulher fica falando dos pais dele, as coisas, ele se irrita e sai da casa deles. O que já demonstra também uma troca de leitura, porque se vocês forem ver em A Pedra Filosofal e a Câmara Secreta, o Harry não se impunha para os Dursley. Não. Eles tratavam ele mal e ele ficava lá todo acanhado. Já nesse filme ele demonstra uma rebeldia maior, ele já sai de casa, então já demonstra uma mudança na leitura, né, na fase adolescente. Então, a professora lá prevê o Sinistro e o Harry já fica em terror, né, pensando que vai morrer. Mas a Hermione consegue tirar isso de cabeça, porque ela não acredita no que a professora fala lá. E também a professora Minerva, no livro, ela já demonstra não gostar da disciplina de clarividência e de ter uma rixa aí com a professora Sibylla. Então, numa aula da Minerva, o Harry compartilha lá, né, que tá mal por causa dessa previsão e tal. E aí a própria professora Minerva já fala que todo ano
a professora Sibila faz a previsão que um aluno vai morrer e até hoje nenhum aluno morreu, como ela disse, não aconteceu nada. Então isso deixa o Harry um pouco mais tranquilo. Aliviado. Deixa ele mais aliviado. E a Minerva também fala que ela, né, já começa a demonstrar não gostar muito das aulas, falando que é uma disciplina muito imprecisa, que é muito raro uma pessoa que realmente tem o dom da clarividência, e deixando entender que, na verdade, a professora Sibila estava falando coisa com coisa, né? É isso. E mais adiante, nesse mesmo capítulo, os meninos vão ter aula com o Hagrid. Então, o Hagrid vai estar estreando como professor de trato das criaturas mágicas. E no livro fala que o Hagrid está muito empolgado, eles têm aula com ele, se eu não me engano, é depois do almoço, e ele conta que ele estava desde as 5 horas da manhã preparando toda a aula, então ele estava muito emocionado, muito feliz. Quando o Dumbledore vai lá na frente e anuncia que eles vão ter um novo professor, que é o Hagrid, o livro relata que ele começa a chorar e se emocionar, então era uma coisa que ele realmente queria. No filme, o que acontece? Na primeira aula tem somente o hipogrifo, que é o bicurso. Mas no livro, o Hagrid leva vários, tem de diferentes cores, de diferentes formas. A diferença é que, né, o Harry vai lá com o bicurso. Mas então no livro tem vários hipogrifos, não é somente um, que nem é relatado no filme. E aí nessa cena é bem parecida, na verdade, a Grifinória tá tendo aula com a Sonserina, então por isso que tem lá o Draco, o Crabbe e o Goyle. Então eles estão tendo aula em conjunto de trato de criaturas mágicas. E o Harry vai lá, ele se candidata, né, dá o primeiro passe, ele vai lá, interage com o bicurso, tem toda aquela coisa. Mas tem um detalhe, na hora que o Hagrid está explicando que você não deve desafiar um hipogrifo, que você não deve ser mal educado, senão você vai se machucar, porque são criaturas orgulhosas. Nesse momento, o Draco tá lá conversando com o Crabbe e o Goyle e ele não presta atenção nisso. Então, por isso que mais adiante ele vai se machucar, ele não prestou atenção nessa parte. Então vai ter aquela interação do Harry com o bicurso, dele sair voando em cima do bicurso, e depois o pessoal, a turma, né, com o sucesso do Harry conseguindo interagir com o bicho, eles também começam a interagir com os outros lá, como eu disse, tinha vários hipogrifos. E nesse momento o Draco tá lá interagindo com um e resolve desafiar ele e falar: isso não é tão difícil, né, seu monstrengo? E acontece o que acontece dele arranhar o Draco. E aí aquele drama todo que só ele sabe fazer, falando que tava morrendo, enfim. Vai expulsar o Hagrid. Que vai expulsar o Hagrid, porque o pai dele ensinou para aquilo. Aquela coisa que todo mundo já sabe, né? Mas felizmente o Hagrid não é expulso. Mais adiante a gente vê o Harry, o Rony e a Hermione vai lá na cabana do Hagrid no mesmo dia, mais à noite, e conversa com ele. Ele tá bêbado lá, afogando as mágoas dele. E eles conversam e falam pra ele que a culpa não foi dele, tenta dar um consolo, fala que vão servir de testemunhas pro Dumbledore, porque o que aconteceu foi que o Draco não prestou atenção na aula, porque ele tinha falado dos riscos do hipogrifo, e eles consolam o Hagrid. Nesse momento é quando acaba o capítulo, o Hagrid ele se dá uma recuperada lá, porque ele enfia a cabeça num balde de água gelada e ele se recupera, e ele se dá conta que os meninos estão fora do castelo e já estava anoitecendo. No entanto, quem estava fora do castelo numa hora dessa? O Harry. E, teoricamente, no início desse livro, Harry está correndo perigo. Por quê? Porque o notório Sirius Black está à solta. Então, nesse momento, Hogwarts está cercado dos dementadores e o Harry corre perigo. Ou seja, ele não pode ficar saindo à noite assim. Então, o Hagrid dá uma bronca neles e acompanha eles de novo até o castelo e fala para não saírem mais quando estiver anoitecendo, porque é perigoso. E assim encerra este capítulo. Agora eu vou passar a palavra para o Júnior para ele falar um pouco para vocês do que ele está lendo na Ordem da Fênix, que eu também quero saber. Então, eu tô no capítulo 5, que é do livro Ordem da Fênix. Esse capítulo ele chama Ordem da Fênix. Por que ele chama Ordem da Fênix? Porque é onde o Harry vai para a questão dele tá sendo julgado, que ele vai ser julgado no ministério, depois dele ter usado uma magia para estar espantando os dementadores que foram atacar ele e o primo dele. É aquela cena do filme que os dementadores chegam lá na cidade deles e acaba atacando ele e o Duda, e ele tem que executar o feitiço do patrono. Uhum. Aí, como tem a regra, né, que menor de idade não pode usar magia fora da escola, aí acontece todo esse julgamento, o risco dele ser expulso de Hogwarts. Aí ele é levado, então, para a casa dos Sirius, que no caso virou a sede da Ordem da Fênix. Então lá atualmente também tá morando os Weasley,
Geralmente tem o olho tonto que fica indo lá direto. O Lupin, a Ninfadora. A Ninfadora Tonks. Uhum. Então a gente já é apresentado a Ordem da Fênix. Realmente já é entrar na Ordem da Fênix, só que ele é proibido principalmente pela senhora Weasley, que não deixa de jeito nenhum, porque fala que é perigoso ele entrar agora, porque ele é muito novo, não pode entender ainda desses assuntos, só que no caso o assunto é o Harry, né? Porque é ele que tá correndo perigo. Então a gente é apresentado a casa dos Sirius, e uma coisa que eu queria que tivesse no filme, mas não tem, é a mãe dele no quadro. Tem a mãe do Sirius. A mãe do Sirius no quadro, né? Que ela já tá morta, mas aí tem um quadro dela. E esse quadro dela não sai de jeito nenhum da parede, porque foi usado um feitiço pra não tirar, que o Sirius já tentou. Aí no livro todo, nesse capítulo todo, na verdade, todo o capítulo que tem a Ordem da Fênix na casa do Sirius, tem a mãe do Sirius Black, porque assim que ela escuta um barulho, ela já começa a xingar sangue ruim, começa a xingar traidor e vai. Lembra do Andy que trabalha lá pra eles? Como que ele chama? O Monstro. monstro. Tem o Snape também, ele participa dessas reuniões na Ordem da Fênix. Aí é o que desperta ainda mais o interesse do Harry de estar querendo escutar essa reunião. Aí aparece os irmãos Weasley, né, os gêmeos, com aquela... com a escuta lá. Com a orelha, com né? a orelha, que tem até no filme. Aí eles pegam a orelha extensiva. Uhum. Aí eles pegam e ficam colocando na porta para poder escutar. E não tem que tem no filme, mas não tem no livro, é o bichento pegando a orelha extensiva. Que eu achei meio nada a ver ter no filme também. Não tem no livro. Não, acho. E como que a orelha some? Não, eles puxam, normal. Eles puxam, não foi o bichento que cortou no a livro, linha? não. Olha só, Aí eu não sabia disso. Eu não queria que tivesse no filme também, porque eu achei bem desnecessário depois que eu li. Aí também já começa a envolver um negócio mais político, envolve o ministério falando que o Dumbledore e o Harry é mentiroso, eles não querem acreditar que o Voldemort voltou, mas também é porque o ministro da magia, da magia, ele tem medo de ser derrubado do lugar dele. Na cabeça dele, o Dumbledore quer tomar o lugar dele. Ele já começa a ser tomado pelo... realmente com muito medo do Valdemar ter voltado. Então ele tava com medo de aceitar isso. O personagem também que eu tomei ranço nesse livro foi o Percy. Aí o Percy é bem chato nesse livro. Nossa, porque ele fica do lado do ministério, né? E fica contra a família dele. Aí eles brigam, o Percy sai fora de casa e nem olha mais na cara dos Weasley, né? Da família dele. E ele trabalha no ministério, no mesmo lugar que o pai dele trabalha. Draco Júnior, até o final desse ano, acaba de ler a Ordem da Fênix. Dá pra fazer uma aposta, porque olha, mostra a grossura. 700 páginas. 700 doces e amadas páginas. Ele pensa que eu faço até direito carregando isso. Exatamente, mas... será que o Júnior acaba até o final do ano? Não sei, vamos ver. Gente, então foi isso. A gente estreou o quadro. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês gostariam de ver dentro desse quadro, podem deixar os comentários aqui, as sugestões de vocês. E, por favor, não esqueça de se inscrever, de deixar o like, que isso me ajuda muito. Ainda mais que eu tô no começo do canal.